Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando, essa oportunidade que Deus tem nos dado para nós conversarmos com os nossos irmãos, membros da nossa igreja, para que a igreja fique conhecendo melhor os nossos irmãos ali. E hoje nós temos o prazer de estar com o diácono Eliseu Moreira César. Eliseu é membro da igreja da IPSAT já há algum tempo, já tem sua história de vida, passando pela igreja cristã evangélica e família de cristãos. Deus tem abençoado a vida do Eliseu na nossa comunidade e Deus tem trazido o Eliseu aqui para servir a nossa comunidade como diácono, já 4 anos, né, Eliseu, de diácono? 4 anos já. Quem é Eliseu? Fala um pouco a respeito da vida do Eliseu. Eu nasci, sou São Joséense de raiz, né? Nasci de São José dos Campos e tenho 60 anos de idade, né? E bem vivido, já estou fazendo hora extra, acho que na terra já, mas Deus tem me abençoado muito, né? Do que está vivendo hoje, né? E servindo ao Senhor, servindo os irmãos e estamos nessa luta. Família, seus filhas? Tenho 2 filhas lindas. São muito lindas minhas filhas, né? Fui casado, sou divorciado hoje, já faz 24 anos que eu me divorciei. E também minhas meninas, uma tem 28 e a outra está com 24 anos, que logo ela nasceu, a gente foi divorciado, né? Também tem meus irmãos, tem um irmão meu caçula que abaixo de mim, né, faleceu uns tempo atrás, e tem a minha irmã Leonete, o Leonardo, e tem o Isaac que está na Irlanda do Norte lá, trabalhando lá. E uma família de irmãos, né? Cresceu na igreja, Eliseu? Cresci desde o ventre da minha mãe, né? Minha mãe e meu pai foi um exemplo de vida para minha vida, principalmente meu pai, que foi criado mais com meu pai. Mas o pouco que eu lembro da minha mãe, a gente via que era uma mulher de Deus, ela reunia com a gente, fazia oração, levava a gente na escola dominical. Eu tive uma boa criação cristã, né? E boas professoras de escola bíblica dominical também, né? Falando da dona Margarida, né? A gente não esquece nunca, que é a irmã da Dalta, né? Dalta do Valdir. Dalta do Valdir, né? Foi aluno dela. Fui aluno dela e um professor não teve igual. Tinha um talento de ser professora de criança, né? De infância. De infância. Então a gente tem muito gravado isso daí, né? Isso foi na igreja evangélica. Cristã evangélica. Santana. Fui criado e nascido lá, nessa igreja, né? E tem boas recordações, o tempo que eu fiquei na igreja, né? Sim. E a semente que é colocado no coração da gente, a gente nunca esquece. A gente pode acontecer o que for na vida da gente, mas aquela semente estrutural de coração da criança lá, da criação, nunca esquece. Sempre ficou no seu coração. Sempre ficou no meu coração, e eu desde criança eu sempre gostei de estudar a Bíblia, né? Desde assim, da escola, na revista de escola dominical, ler todos os dias aquelas passagens da Bíblia. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, sempre mesmo estando fora da igreja e ficava sem ler a Bíblia, eu entrava em alguma livraria que vende Bíblia e pegava ia lá para me ler, ver um versículo, ler um salmo, né? E sempre tive isso no meu coração, né? A palavra de Deus. Você tem uma história de superação, né, Eliseu? Você teve um tempo fora da igreja. Muito. Conta para nós um pouco, dá o seu testemunho. Olha, eu me afastei da igreja com 13 anos de idade, né? Perdi minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade, e a gente era tudo criança. Eu já era uma criança meio rebelde, mas com 13 anos eu saí da igreja, né? Saí da igreja, né? Comecei a andar. Eu acho que a gente pela gente mesmo, né? Questão mal companhia, fazer uma mal companhia é pela gente mesmo. Escolhas, né? A escolha é da gente mesmo. E saí da igreja com 13 anos de idade, com 13 anos de idade já comecei a beber, né? E gostava muito de brigar na rua,
né? Brigava muito na rua. Daí comecei a me envolver com pessoas, né? Que realmente já... Porque eu me sentia uma criança, tipo assim, desprezada pelas outras crianças, né? Entendi. Me sentia meio desprezado. Mas só que eu me destacava da minha briga. Brigava bastante, né? Ah, tá. Na escola mesmo, brigava muito na escola. Mas depois que a minha mãe morreu, eu ia na escola até naquele que vai lá para pintar túmulo lá, sabe? Uhum. Das almas, né? Que fala, sim, né? Uhum. Eu ia pintar túmulo, já não ia mais para a escola. Ficava sem estudar, né? Uhum. Inclusive eu fui fazer assim, parei na 5ª série, eu fiz o colegial depois de velho, né? Uhum. Né? Mas eu gostava, sempre gostei de ler, sempre gostei de, por mais que seja, sempre gostei de ler e eu tinha essa pretensão um dia de fazer o colegial, né? Sim. E depois que eu voltei para a igreja, né? Eu entrei no supletivo e fiz o colegial. Terminou o estudo. E daí, com esses 13 anos, daí comecei a me envolver com pessoas que faziam assalto, roubava carro. Né? E na minha vida tinha muitos daí, principalmente no meu bairro, né? Daí comecei a me envolver com um assaltante, né? Um cara que fazia assalto, um cara que roubava carro. Também eu aprendi a dirigir em carro roubado. Sim. Uma ideia, aprendi a dirigir em carro roubado. Roubei um carro e aprendi a dirigir desse jeito. Né? Mas só que eu sofri muito, né? E é muito sofrimento. Porque a gente, por mais que esteja fora e conhece a verdade, conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo incomoda a gente, né? Porque eu sabia que aquele lugar não era o meu lugar. Sim. Né? E muitos amigos meus, muitas pessoas que estavam ao meu lado morreram, maioria, a gente conta no dedo, maioria morreram, maioria. E os que estão sobreviveram, uns que largaram a mão e saíram, e outros alguns ainda que estão presos, né? Alguns ainda estão presos, mas e daquela turma da época da gente é poucos que estão vivos. Poucos estão vivos. E eu sou um deles. E eu sofri muito por conhecer a verdade e fazer coisas erradas, né? Tanto quando eu fumava maconha, que a maconha ela fica calma. Eu começava a pensar no versículo da Bíblia, coisa, mensagem de Deus no ouvido, e isso que me incomodava, que não era como outras pessoas que fumava, ficava de boa. Eu fumava e vinha mensagem na minha mente. Vinha mensagem na minha mente. Deus estava falando no seu coração. Mas desde pequeno. Daí uma vez fui fazer um assalto numa drogaria. Quando eu fui fazer o assalto na drogaria, tinha um rapaz lá de gravata e com uma pasta. E eu pensei que era da polícia, sei lá, não sei o que deu lá, entendeu? Daí quando eu saí de lá, daí era um pastor que estava lá, né? Daí passar 3 semanas, eu entrei numa casa de recuperação. Uma das casas de recuperação que eu entrei em várias casas de recuperação. E quando eu fiquei um dia, eu dormi na casa de recuperação, eu voltei lá em São Bernardo do Campo, lembro até hoje. Quando eu voltei, eu amava muito meu pai. Eu pensei, meu pai vai ficar triste comigo, né? Daí eu falei, pai, eu vou voltar para a igreja. Daí eu disse, então vai lá na Cristã Evangélica da Vila Rossi, tem um pastor novinho lá, isso que a gente falou foi minha irmã. Tem um pastor novo lá que, né, e vai lá conversar com ele. Daí quando eu fui conversar com o pastor, quando eu cheguei lá em cima lá, o pastor, daí vieram o pastor que estava na drogaria lá, era pastor da igreja Cristã Evangélica, o pastor Filadélfio. Ele me ajudou muito na época, esse pastor Filadélfio, porque ele me conheceu. Me conheceu quando estava lá, daí ele falou para mim, olha, quando você saiu, as pessoas da farmácia falaram, tem um mau elemento que tem em Santana, pá. E daí ele começou a me ajudar. Eu ia na casa dele, ficava lá na casa dele, levava a pastinha do pastor para tudo quanto é lado. Ele era solteiro, inclusive, era pastor, mas era solteiro. E me ajudou muito. E daí comecei a levar até uns amigos meus que faziam assalto comigo, eu levei para conversar com ele. E os caras, né, levava lá, ele conversava, né? Mas só que, infelizmente, é isso, a dificuldade
que um dependente químico tem de estar firme na igreja, a adaptação que tem de viver na sociedade. Sei. Né? Que infelizmente as pessoas falam, o cara voltou para as drogas, mas não é a questão. A questão é que o dependente químico ele não enfrenta muitas vezes o problema, as dificuldades do dia a dia de um cara limpa. Né? E se vai nessas casas de recuperação, Deus liberta, Deus faz isso, mas não trabalha muitas vezes na cabeça da pessoa. Eu voltei de novo para as drogas, voltei a fazer assalto, voltei a roubar carro. Daí fica bem, eu falei, para mim não vai dar mais jeito mais, né? E então eu sofri muito. Depois eu casei, o casamento meu não deu certo, né? E quando a gente se separou, eu sofri demais nesse casamento, meu casamento. Daí, depois do casamento, já era um pouco mais velho, já não fazia, não roubava nessas coisas, né? Eu fui morar na rua, morei quase 15 anos na rua. Para mim foi uma tristeza grande, que eu nunca imaginaria de morar na rua, né? De viver na rua. Mas nesses pouco tempo, esse tempo que eu fiquei na igreja, eu comecei a trabalhar no chaveiro do Roberto, né? Eu aprendi a trabalhar no chaveiro do Vale, né? Depois desses 15 anos você Não, voltou? Antes dos 15 anos. Lá na época do pastor Filadélfio, Sim. que eu tinha 18, 19, tinha uns 20 anos de idade. Daí o pastor Sérgio Paulo, que ele é tio da Sulamita. Tio da Sula. Disse, eu tenho um Roberto lá, ele precisa, mas eu não tenho. Eu não tenho profissão, não sou Prática, chaveiro, prática. Assim, mas você não abre carro, para chaveiro precisa para abrir, né, abertura, né? E nessa montagem de boa eu peguei e fui lá, Roberto, hoje que voltou de novo lá, mas era um cantinho assim, né? Uns 30 anos atrás, logo quando ele começou a montar o chaveiro. Eu gostei, trabalhei um tempo com ele lá, mas aí o problema, sabe? Acho que não fiquei firme, né? Não firmou. Não firmei, voltei de novo. Né? E nossa, muito sofrimento, porque a gente quer firmar, mas não consegue ficar firme, né? E daí quando eu fui morar na rua, depois que eu casei, tenho um tempo casado, aí tive minhas 2 filhas, e se separou tudo, e eu fiquei na rua. Mas na mão que eu fiquei na rua, daí acabou comigo, né? Já tinha levado a facada com 18 anos, eu levei facada no braço, né? Uma facada, né? Essa cicatriz quase uns 60 pontos no braço. Me deu, tem problema no braço até hoje, que separou os nervos. E daí eu não... Ameaça de morte você teve várias? Muito. Já tentaram matar eu um punhado de vezes já. Tentaram matar uma vez, eu até perdi a conta. Já tentaram matar eu um punhado de vezes já, né? E eu até tenho uma história, que tinha um bandido que antigamente tinha associação aqui em São José, os mais antigos, eu lembro, ali perto da rodoviária, associação discoteca, né? E um cara queria fazer, ninguém me enganava, mas só que foi enganado, mas só que esse cara era bandido. Bandido, assassino, pá. Daí uma vez eu fui tomar fui usar droga lá no banhado, e esse cara tava com. Aí eu vi quando tava usando a droga, a gente jogava, era grupo Nergan, jogava na veia. E quando eu vi esse cara, agora já era, vou morrer. Eu vi na cintura dele lá no banhado, ali embaixo lá, ele tava armado, né? Falei, agora já era. Mas só que eu tava com outro rapaz junto comigo. E daí esse rapaz também era bandido também. Mas só que os dois se conheciam. E daí quando o cara, ele falou assim, você lembra de mim? Você lembra? Sim, né, irmão? Então agora você já é, vou jogar você, eu vou subir seu gás, eles falaram, eu vou subir seu gás agora. Você não quer subir meu gás, tá ficando de bobeira. Daí o outro cara que tava comigo falou assim, olha, é o seguinte, ó, eu saí com ele lá, mano, lá em Santana, o irmão dele viu eu sair com ele.
Disse, vai subir o gás do cara aqui e vai complicar o meu lado, né, meu? Pô, você conheceu o irmão dele tava preso, né? O irmão dele era bandido, né? Pô, ele tava muita covardice daí, né? O irmão dele pensar que eu levou pra crocodilagem. O que é crocodilagem? Levou ele pra ser morto de quebrado, né? Daí ele falou assim, não vai fazer isso com o cara não, né, amor? Daí, mas só que quando eu vi aquele revólver na minha cara e de gatilhar, na hora eu orei, falei, Senhor, se for meu dia, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de mim, mas a gente vê as mãos de Deus, quando Deus não chegou o tempo da gente, não é. Esse cara foi preso depois de 3 semanas que fez isso comigo, um latrocínio, homicídio, foi preso com estupro. Eu ia ser mais um na vida dele. E a gente vê a mão de Deus, como que Deus, por mais que a gente tenha um filho pródigo, Deus está protegendo a vida da gente, né? Por mais que a gente não mereça, né, irmão? E eu vi que realmente Deus me livrou daquela, uma das coisas que aconteceu, né? E muitas vezes já tentaram me tirar a vida, polícia, né? E infelizmente eu merecia, né, as pessoas fazerem o que tinham que fazer, os roubos, os assaltos, roubar muito carro. E eu, cara, era uma vida muito triste, vida muito triste. Você olha assim, foi uma vida muito triste, né? Mas só que eu vi também que o meu pai sofreu demais comigo, minha família sofreu demais comigo, não somente comigo, mas com meu irmão, com o Nia também. O Nia deu um trabalho danado. O meu irmão Nia tinha levado um tiro na barriga, o outro tiro na perna. E nós dois fazíamos assalto juntos muitas vezes, sabe? E era um sofrimento demais para a família. A família sofre junto com a gente, né? E a gente, hoje eu tô aí. Conta para nós aí como é que foi a saída dessa vida, como é que você aconteceu? Se reencontrou de novo com Deus? Eu sempre fui em clínica evangélica, principalmente na Assembleia de Deus. Essas clínicas passam muita dificuldade. Né? Chegar a trabalhar em clínica lá, a gente pegar folha de laranja para fazer o café da manhã e muita dificuldade. Dessa última vez, eu tinha ido em São Paulo, quando estava morando na rua, eu fui para São Paulo, fui para São Paulo a pé. Na hora que eu fui para São Paulo a pé, eu vou contar depois quando eu voltei para São José. Sim. No dia que eu fui para São Paulo a pé, eu entrei em Arujá. Entrei em Arujá, achei uma garrafa de pinga 51, lotada. Quando eu acordei na beira da Dutra de noite. E fui lá para São Paulo. Depois eu falei assim, para mim já não dá mais jeito. Eu já não tenho mais condições. E eu já sabia também que eu tinha problema no meu fígado. Eu já sabia que tinha esse problema, porque eu não podia. A água para mim a água era amarga para mim. Eu ia tomar a pinga, eu tinha que vomitar primeiro para tomar outra em cima. Sim. Que eu não suportava. Quando eu voltei para São José, eu caí na Praça São Dimas, ali atrás que eu saí de São Paulo, comprei umas cachaças para mim e comecei a passar mal, comecei a suar frio, por causa do fígado meu, que não aguentava mais, já estava com começo cirrose. E sentei na Praça São Dimas lá e mandei chamar a ambulância, porque eu estava passando mal, que ia morrer, pensei que ia morrer. Mas só que eles chamaram a Kombi Social e eu fui para cá, pro albergue. Sim. Né? Fala casa de recolhimento, na realidade é albergue. Seria na casa de recolhimento lá. Cheguei lá, eles não deixaram eu sair, porque a gente cheguei na sexta-feira à noite, eu tive que ficar trancado ao sábado e domingo para me conversar com a assistência social na segunda-feira. Daí quando eu essa assistência social é uma pessoa evangélica. Daí ela veio conversar comigo, eu falei, minha família não quer mais eu, não tem mais, né? A gente perde pai e mãe. Né? Os irmãos não vai querer ficar. Não quiseram acompanhar você. Entendeu? Daí ela falou assim, olha, é o seguinte, eu vou ligar para sua irmã. Ela ligou para minha irmã, ela falou, realmente. Não quer. Eu não tiro a razão da minha irmã. Né? Eu não tiro a razão da minha família. Sim. O problemático sou eu. E o que aconteceu? Daí ela falou assim, eu vou internar vocês, estão internados de novo, cara. Eu já me internei, já tanta casa de curação, eu já perdi até a conta.
é bom. Não, daí ela falou assim, eu vejo que você é inteligente, converso com você, a gente vê que o dia que você conversa bem. Daí eu peguei, falei, não, deixa eu ficar 2 semanas na rua. Se eu não conseguir largar a mão das drogas, de beber, eu me interno. Eu realmente não consegui, eu falei, então eu vou me internar. Daí me levaram numa clínica que é clínica paga pelo governo, né? Essas clínicas que é paga pelo governo. Sim. Né? Daí chegou lá, eu tive assistência, né? Que era da Nova Esperança, lá do... Como é o nome daquele bairro lá? Nova Esperança... lá para trás, lá, eu esqueci o nome agora, não fugiu a memória do bairro. Uhum. E chegou lá, é clínica que podia fumar cigarro, né? Podia fumar cigarro, e tinha terapeuta, psicólogo, psiquiatra, né? E tinha essa assistência. As igrejas, as clínicas que eu ia não dava. Daí eu comecei a saber o porquê desse problema meu. Entendi. O porquê que eu tinha dificuldade de ficar firme na sociedade. Uhum. Então, eu estudei esse meu problema, né? Que tudo tem, porque a gente realmente... Você começou a entender o que estava acontecendo. A entender o que estava acontecendo. Eu não queria, lá eu trabalho com NA, eu não quero largar a mão da droga, quero voltar para Jesus. Uhum. E eu cheguei lá, eu ajoelhei lá e falei, Senhor, me entrega a minha vida para o Senhor. Eu não vou mais ficar, sabe? Voltar para essa vida. Era difícil, né? Porque estava sofrendo demais, pastor. Estava sofrendo demais, porque é uma vida muito sofrida. Entendi. Né? Uma vida muito sofrida. E o que aconteceu? Eu falei, eu quero voltar para Jesus, cara. Quero voltar aqui. Daí eu me internei. Daí quando fiquei internado lá, era para ficar 1 ano. Fiquei 1 ano e 2 meses lá, nessa clínica. É no Interlagos, no bairro Interlagos. Nova Esperança, no bairro Interlagos. Daí de lá, de não ter família, é uma coisa estruturada. Então eu fiquei na Macá, saí de lá, fiquei na República. Entendi. E na República a gente podia sair para arrumar emprego, eles arrumar emprego na frente de trabalho. Mas eu já estava na igreja já. Eu ia na Batista lá, que é perto era no Oriente. Sei. Que é essa república. Então eu ia na Batista. Eu orei a Deus que eu pudesse voltar, porque eu sempre gostei de trabalhar chaveiro, né? Eu gostava de trabalhar chaveiro. E orei a Deus, cara, Deus abre as portas para mim. Não sabia como, porque nenhum chaveiro já me empregava. Nenhum chaveiro já me empregava, e não tira razão, porque todos eles gostavam de mim, mas só... Tinha dificuldade. Tinha dificuldade, que eu ia, voltava. E Deus já tinha os seus planos de eu entrar no chaveiro lá, no chaveiro Andrômeda, que é o Luiz, do Luiz lá. Do Luiz. E a Márcia é um amor de pessoa, que menina, cara, que mulher, cara, que ela me ajudou muito, né? E ela conversava muito comigo. Daí eu estava indo na Batista, falei, mas por que você vai na Batista? Vem para a nossa igreja. Eu vim para a igreja e eu vejo que Deus, ele começa a trabalhar na vida da gente. E hoje eu aprendi a descansar no tempo de Deus. Certo. Né? Porque pela vida que eu fui ver na direção de Deus, porque eu não sabia como que ia sair da República se eu não tinha casa. Eu falei assim, Deus vai prover para mim. E no chaveiro do Luiz tinha uma edícula no fundo. E nessa edícula, quando eu olhei aquela edícula, eu falei, vou vir morar aqui. Ó. O Luiz nem tinha me empregado ainda. Ele também, o Luiz tinha receio também. E não tira a razão dele. Né? E sabe, ao respeito que eu tinha, uma vez eu cheguei no Luiz, é meio segurado. Firme. Firme. Eu levei uma ideia com ele, mas ô Luiz, tô precisando de dinheiro, mas só que eu morava na rua, né? Daí ele falou assim, teu pai, não tem dinheiro não, sei que lá. Eu falei, Luiz, mas era bom de conversa, né? Daí eu conversei com ele, o que você está fazendo? Eu sou presbítero da igreja. E o dinheiro que eu queria emprestar dele era me usar droga. Daí quando ele falou que era presbítero, eu falei, eu não vou usar esse dinheiro para me usar droga. Por respeito dele de ser presbítero, então
eu tinha esse respeito comigo, né? Não vou usar esse dinheiro para isso. Não, se eu for usar droga, aí o cara é presbítero, né? Aconteceu alguma coisa mal comigo, né? O dinheiro eu usei com comer, beber. E daí quando eu fico, quando eu comecei, daí eu dormi na edícula lá, né? Você vê como que Deus faz as coisas. Daí quando saí de lá, eu fui morar no Campo São José. Né? Na época era o pastor Jales, que pastoreava a igreja, né? Sim. Daí o senhor dizia, pô, a casa aqui não tem ninguém morando, eu vou falar com os presbíteros, aí você vir morar no fundo, né? Porque você mora sozinho, né? Não tem ninguém, né? Daí eu vejo, cara, eu olhei assim, não, sei lá, né? Não me iludi, mas só que Deus abriu as portas, hoje eu moro lá, né? Né? Já tem um tempinho que eu moro lá e está sendo uma benção para a minha vida, né? A gente viu como que, e nessa conversão minha, foi assim, eu fui lá mesmo na clínica, já tinha me entregado para Jesus, e comecei a frequentar a igreja, saí de lá, já frequentando a igreja já, né? E eu tinha parado de fumar lá, porque lá tinha direito de fumar 5 cigarros. E foi uma dificuldade, porque todo dia de manhã a gente pegava 5 cigarros. A gente que era social, né? Tinha uns caras que compravam, tinha uma mãe que trazia mais cigarro, pacote. E quando chegou no dia que eu aceitei, eu não vou ter que largar a mão de fumar. E eu parei de fumar perto dos caras mesmo, fumava, os caras falaram, pega os 5 cigarros. Não, vou pegar 5 cigarros. Se eu pegar a mão dos 5 cigarros, pegar o cigarro, vou voltar a fumar. E graças a Deus, de lá pra cá, entendeu? Já faz o quê? Já faz uns 9, 10 anos já que... 10 anos que você está na graça de Deus. Na graça de Deus. Né? E a igreja tem sido uma bênção para a minha vida. Tanto que eu falava assim, daí quando eu cheguei no começo, eu fiquei isolado na igreja. Sim. Né? Porque ali, eu saía da igreja, não via que os outros não vinham conversar comigo, ficava naquela, os outros viravam a cara para mim, mas, pô, isso é coisa minha, né? Não é coisa que... Né? Não vai ter motivo de eu voltar para a droga de novo, voltar para a rua de novo. Né? Porque muitas vezes a gente fica isolado, porque né, as pessoas não conhecem a gente, essas coisas. Receio, né? E algumas pessoas da igreja me conheciam já, nossa, estão olhando atrás, o que você quer, sabe? Tipo assim, acho que a pessoa está desconfiada de mim, né? E vinha aquelas coisas na cabeça, mas só que o tratamento que eu fiz na clínica lá na Nova Esperança, lá no Interlagos, foi bom para mim por causa disso. Porque eu já soube trabalhar isso na minha cabeça e me preparar para essas coisas. Para essa novo momento. Novo momento. Porque até hoje eu tenho dificuldade, parece que não tem, mas eu tenho dificuldade de estar relacionado, né? E tenho dificuldade. Porque uma das vezes que eu voltei para a igreja, né, era novão, né? Morenão, não tinha cabelo muito grisalho. Eu me engracei com uma irmãzinha da igreja. A irmãzinha vinha conversar comigo. Daí, eu andava de bicicleta, saía muito de bicicleta com ela, né? Falei, pô, essa irmã era nova também, ela deve ter uns 22 anos, 23, 22 anos. Eu tinha tinha até mais. Eu acho que ela tinha 19 anos, estava já com uns 20 anos de idade, 20, 21 anos de ano. E eu falei assim, pô, cara, no mundo que eu vivi, a gente não tinha esse negócio de pedir namoro. Se pegar na mão, eu levava. Não existia isso, né? Sim. Então eu tinha que fazer aquela chegar na irmãzinha, conversar com ela, trocar ideia, né? Para pedir namoro. Eu nunca tinha feito isso, né? E eu cheguei e levei ideia com ela. Pô, a gente vive junto, pegando bem com você, as ideias. Sim. Num caçador, né? Daí ela falou assim, não, eu tenho que pensar, vamos orar. E daí quando ela, tudo bem, não tem problema, mas só que passou uma semana, 2 semanas, ela começou a fugir de mim. Sim. Daí eu peguei ela e falei, olha filho, é o seguinte, a gente é adulto, se você não quiser namorar comigo, de boa, a gente vai ficar amizade do mesmo jeito, não esquenta a cabeça não. A minha cabeça era formada pela vida que eu tinha levado. Eu não tenho, sabe? Né? Tanto hoje a minha filha, a Luana, né? Eu compreendo as ideias dela, que ela é meio doidinha também, gosta de aventuras, essas coisas. Né? E a gente é muito amigo.
Daí eu falei para ela assim, ela falou para mim assim, não era, é que você já foi dependente químico, já vivia roubando na rua. Ficou marcado, Entendeu? Isso que me chateou dela falar isso para mim. Sim. Né? E foi nessa época, eu vou fazer uma coisa, eu vou voltar para logo, vou voltar para o mundão de novo, vou voltar para o mundo de novo. A sociedade não vai aceitar eu desse jeito, né? Então, nesse trabalho, hoje, depois de certa idade, né, que eu amadureceu. Amadureci, então comecei a trabalhar. Hoje, quando eu vejo as pessoas muitas vezes olham para mim na igreja ou tratam eu com meio diferente, meu, é Cristo. Né? Meu olhar é lá. Né? Não é Jesus, porque a igreja é lugar de pessoas imperfeitas mesmo. Sim. Né? A gente é lugar de pessoas que realmente necessitam desse amor de Deus, né? E ninguém é perfeito, né? E tem as suas dificuldades. Tem as dificuldades. De relacionamento social, né? Então não tem como, sabe? Então, nisso daí, estou nessa caminhada hoje, nessa jornada aí, né? De estar na igreja aí. Amém. Que bom que você pode contar aí pra gente, compartilhar conosco. Vamos passar para um momento que um texto bíblico que marcou a sua vida, que marca a sua vida. Olha, Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei, ensinarei o caminho que tu deves seguir. E sobre a minha vista te darei o conselho. A instrução de Deus, o conselho de Deus, para a vida da gente é uma maravilha, né? Instruir-te-ei, depende de Deus para a vida da gente. Eu vou instruir você, eu vou orientar você, eu vou estar com você, né? Por mais dos problemas que eu vou, mas estou presente, ó. Instruir-te-ei, ensinarei o caminho que tu deve seguir, e o caminho é Jesus. Com certeza. É uma oração que você tem feito, oração que marca a sua vida. Ó, que marca na minha vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Ele é pastor. Ele vai. É o pastor da nossa alma, é o pastor dos pastores. Ele faz presente. Porque, pastor, a vida é o seguinte: a gente que conhece a palavra de Deus, a gente se afasta de Deus. Mas a semente sempre vai ficar presente no nosso coração. Amém. Sempre, sempre. Deus e quando eu vi, quando as pastor. pessoas queriam me matar, eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Se for minha hora, eu vou. Se não for, não vou. Entendeu? E eu estou aqui hoje para contar a história. Amém. E uma pessoa que você tem como exemplo, que marca a sua vida, que foi a pessoa que você visualiza assim como uma pessoa que você respeita. Uma pessoa. Olha, essa pessoa foi meu pai, pastor, sabe? Um homem que a humildade dele, a simplicidade daquele homem marcou muito. Tanto que quando ele chegou, ele ia querer emprestar dinheiro da gente, ele fazia assim, ó, ele virava assim, ó, meu filho, dá para você emprestar, sabe? A honestidade daquele homem não tinha igual, cara. Ele era muito tímido. E era um homem que, com a simplicidade dele, não há muito de falar, mas ele distribuía a Bíblia para os irmãos dele, que era católico. Sabe? Distribuía a Bíblia, ele comprava a Bíblia, ele começava a ler a Bíblia. Até hoje, a sobrinha dele, até o tio, quando vinha aqui, ficava lendo Bíblia para nós. A recordação que ela tem de infância do meu pai era isso daí. Foi um homem que... Um exemplo. Eu não falo da minha mãe, porque minha mãe eu convivi um pouco com ela, mas também o pouco que eu vivi com a minha mãe, eu vi que era uma mulher que também era muito dedicada e muito temente a Deus também. Um conselho que você dá para os nossos ouvintes. Conselho que você pode compartilhar. O que eu posso compartilhar é o seguinte, principalmente para o jovem. Muitas vezes a pessoa fala, o jovem, entendeu? Eu tenho esse jovem, eu vos escrevi porque sois forte. A gente nasceu para ser forte na palavra de Deus. Né? Não importa que a gente não possa enfraquecer nas dificuldades da vida da gente. Que a gente tem que se fortalecer em Jesus, né? E o conselho que a gente tem que dar realmente é joelho no chão, ter Deus como um amigo da gente, um pai da gente,
estudar a palavra de Deus, que gosto de estudar, pastor. Eu gosto de ler livros de teologia, né? Eu pego um livro de teologia, eu leio como fosse um romance, entendeu? Eu pego ali, ponho minha Bíblia do lado, é uma maneira que eu tenho de estudar minha Bíblia. Estudar mais profundamente a palavra. Profundamente, eu pego ali, desde a primeira página, vou lá, tem 1.500 páginas. Vou lá. Vai 1 ano, 2 anos, mas eu pego, já tá no meio, coloco, continuo, passo 2 dias, vou lá. Então, buscar esse estudo, conhecer o Deus, esse Deus amoroso, por mais que a gente erra, Ele faz presente, né? Ele está ali nos guardando, porque se a gente souber os buracos que eu vivi, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje conversando, né? Quando eu morei no Banhado, no fundo da minha casa tinha um centro de macumba, né? E eu chegava chapado em casa, né? Quando chegava assim, bêbado, chapado, drogado, e vinha barulho de panela, disso, aquilo, demônio. Mas eu via a mão de Deus guardando a vida da gente, sabe? Já tentaram me batizar em macumba, em fazer isso, fazer aquilo. Não, cara, meu negócio é Cristo. Sou um filho pródigo. Porque é melhor não conhecer a palavra, se conhecer e sair dela. Que você vai ficar perturbado o resto da vida. Amém. Vamos que os jovens estejam aprendendo, né? Com a sua experiência, o seu testemunho. É isso. Eliseu Moreira César, nosso diácono aqui compartilhando a respeito da sua vida. Eliseu, despede da nossos irmãos aí, da igreja. Fico muito agradecido a Deus por fazer parte da igreja presbiteriana aqui do Satélite. Gosto demais dos irmãos, né? E aprendo muito com os irmãos da igreja. Vejo a união que tem a igreja. Apesar das dificuldades, dos problemas, eu sei que há um Deus no nosso meio que nos auxilia, né? E muito obrigado mesmo por vocês existirem na minha vida. Amém. Amém. Obrigado, Eliseu, pela oportunidade de a gente estar junto hoje. E a nossa IPSAT, nós estamos aí no Conexões IPSAT, retornando aí com as nossas programações. Você pode entrar em contato conosco nesses telefones, nesses sites, nesses que vão aparecer aqui do meu lado, falar, compartilhar conosco, falar a respeito do Conexões IPSAT, irmãos que vocês gostariam de ouvir, é só você entrar em contato conosco que nós estaremos aqui atualizando as nossas Conexões IPSAT. Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus.